pro Mineiro. É igual time de futebol, Tem um goleiro titular que nunca sai do gol. O reserva aparece muito difícil, só quando ele machuca. E o terceiro goleiro não era nem visto. Eu era esse terceiro goleiro. Ou o terceiro barbeiro. Falei, é lata. Aí no final do dia, ele esperou o Zeca ir embora, fechou o salão. E foi comigo lá no posto. Aí, ele chegando no posto, ele falou comigo assim: pega seu carro, dá ré, encosta 5 mil de costa. Falei, por que, menino? Ele falou assim, não, pera aí, vou te falar um negócio. Ele falou assim, ô Carlinhos, quando eu cheguei aqui em Vitória, eu sou mineiro também, eu passei muita dificuldade. Passei fome. E eu tô vendo sua dificuldade. Você é um grande pai de família, você e sua esposa se amam. A gente vê o respeito que você tem pelas pessoas, você é um cara educado, bom de serviço. E eu admito que eu não ajudo ninguém. Mas quem tá mandando te ajudar é Deus. Porque ontem eu não te passei a garrafa de café. Eu tava te testando. Se você poderia tirar um pouco do seu pra abençoar a gente. Então, abre o porta-mala. Quando esse cara abriu o porta-mala, tinha caixa fechada de bife de hambúrguer, caixa fechada de linguiça, caixa fechada de carne, brinquedo pros meus filhos, absorvente pra minha esposa, papel higiênico, tudo, arroz, feijão, macarrão. E eu tava passando por muita dificuldade nessa época. Mas mais importante ainda do que foi essa providência de Deus, foi o que ele falou pra mim. Ele falou comigo assim: Carlinhos, e não pensa que eu tô sendo bom não, que eu não sou bom. Eu não ajudo ninguém não, se não merecer. Quem tá mandando te dar isso aí é Deus. Ele fez um comprão. Meu carro chegou a afundar o porta-mala. Cheguei em casa, teve aquela alegria, gente. Eu acho que deu pra nós comer mais dos 3, 4 meses. Foi muita coisa. Ele deu ter gastado quase uns R$1.000. E o que me chamou a atenção, até brinquedo pros meus filhos ele trouxe. Aí nisso, ele vira o dedo pra mim e fala assim, ó. E outra coisa, em nome de Jesus, a partir de agora, de hoje, não vai te faltar mais nada. Porque pra Deus nada é impossível. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Passou pouco tempo, eu mudei de Graúna pra Cubilândia, pra mais próximo da casa dele. Ele me orientou que eu tinha um carro financiado, em quitar aquele carro. Ele me emprestou 5 mil pra poder acabar de quitar o carro, trocar numa casa, e eu troquei. Troquei no prédio de 3 andares, só que era um cômodo só cada andar, mas eu não pagava aluguel mais. Aluguei embaixo, morava em cima e tinha um terraço em cima mal acabado. E nunca mais eu passei dificuldades financeiras e me tornei um dos melhores barbeiros lá. Porque lá ninguém fazia química. Vitória, ninguém mexia com química, ninguém fazia luz, muito, ninguém fazia relaxamento, desenhava no cabelo. Eu fiquei bem honrado lá. Então é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, o nível de dificuldade da sua dificuldade. Só lembre desse versículo, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Igual eu tô passando por um momento de dificuldade, mas pode abrir minha geladeira ali, tenho o que comer. E o risco meu que eu tinha naquela época era risco de fome. Igual eu já disse, eu já tive medo de virar mendigo. Eu tinha medo de virar mendigo. Mas Deus, ele sabe a pessoa certa para ser usada para te abençoar. E não pede não. Ah, Deus, manda aqui para mim uma pessoa. Não, a gente às vezes se ilude muito. Envia uma pessoa rica? Não. Pede a Deus para agir a seu favor, que o maior milagre é a ação de Deus. E eu, claro que depois eu tive meus momentos difíceis de novo, Deus cuidou de mim. Mas como eu vacilei com Deus também, quando eu saí daqui de Matosinhos para Vitória, eu falei uma coisa muito errada. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Eu disse assim, ó, eu só volto aqui num caixão, nunca mais Pompeia em Matosinhos. Aí minha irmã Bernadette vai e adoece. Pra quem conhece a missionária Bernadette, ela tem uma doença séria, ela cuida, faz tratamento, e ela tava quase partindo por arrasta pra cima.
Aí minha mãe me ligou, eu vim aqui, pus o pé em Matozinhos. Mas depois Deus quis falar comigo, né? Assim, que eu não queria voltar pra Matozinhos, não. A minha esposa vai e descobre que tava com um linfoma. Um tumor no pescoço. E eu, muito orgulhoso, não quis contar pra ninguém. Nem pra sogra daqui, nem ninguém. Falei, e era caro arrumar um cirurgião de cabeça e pescoço de urgência. Era coisa de 20, 30 mil, 17 mil, depende, porque era arriscado. Quando o médico falou comigo assim, se você não cuidar disso rápido, ou ela pode perder a fala, ou ter dificuldade em falar. Eu falei, doutor, ela já não fala quase nada. Se ela perder a fala, eu tô enrolado. Aí eu desesperei. Mas eu fui muito orgulhoso. O orgulho me fez perder minha casa. A mesma casa que Deus me deu, que eu paguei 40 mil, que eu dei o carro no valor de 20 mil, paguei R$1.000 por mês. Atrás de uma prestação. Pra glória de Deus, com o pé na mão do policial chamado César, amigo meu. Aí não tinha nada a perder, eu não queria pedir ajuda pai nem mãe. Meu nome tava sujo, não tinha como fazer empréstimo de banco. Mas olha só que bobagem que eu fiz. Fui lá e vendi a casa por 17 mil no desespero pra Tereza. 17 mil! Olha quanto eu perdi. Porque eu queria logo operar minha esposa rápido. Igual eu falo, às vezes quando você se desespera, não conversa com Deus, ele te dá e te toma de novo. Sabe por quê? Porque tem um amigo meu chamado Gordão, ele tinha um contato lá do Rio de Janeiro, que era um político. E esse político, ele era cirurgião de cabeça e pescoço, ele só queria voto. Aí ele falou assim que por uns 7 mil, uns 3.500, eu podia dar 3.500, depois 3.500, tava pronto. E assim foi feito. E eu poderia pagar devagar. Aí que eu falo. Mas o importante, né, foi o pó de café. Se eu for começar a contar aqui que eu já passei de altos e baixos, o que Deus já me deu, o que Ele já me tirou, o que Ele já me abraçou, o que Ele já me empurrou. Porque às vezes Deus empurra a gente, sai de perto de mim. Você tá fazendo tá errado, não tô gostando não. Entendeu? Mas é isso. Que você nesse dia reflita sobre essa mensagem. Você pode estar passando por um momento difícil. O segredo é manter a calma. Analise a situação. E haja corretamente. Agir corretamente é conversar com Deus. Porque quando nós não conversamos com Deus, nós paramos de respirar. Se você parar de respirar, tenta ficar 3 minutos sem respirar aí. Vê se você vai conseguir manter sua vida. Eu não consigo. Então, quando nós paramos de orar, de falar com Deus, nós paramos de respirar espiritualmente. A oração se chama a respiração espiritual. Então, eu estava quase morto. Estou revivendo novamente. Se você está afastado, eu te faço um convite. Venha, reflita. Vai pela dor, não é ruim demais. Igual eu desbloqueei várias pessoas aqui. Tem pessoa que tá ouvindo esse áudio aí, sabendo que eu tô passando um momento difícil, tá amando. Porque o invejoso, ele ama, ele quer ver sua queda. E eu não tô nem aí pra você não, invejoso. O negócio meu é com Deus. Mas também sei que tem pessoas também que nem tá sensibilizado, não. Mas que vão orar por mim. E quanto mais oração, mais poder. Então, para profetizar agora a sua vida, eu só profetizo que tudo aquilo hoje que tá parecendo impossível, seja possível. Que Lucas 1,37 se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchupec, tchupi, tchurratchofly. Não é não, neguinho?